Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o reitor da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de Moraes. Ele fala sobre os desafios, nesse um ano de gestão na frente da UNEAL, fala sobre o cenário político da educação superior no país e aqui em Alagoas. Eu agradeço antecipadamente ao professor Odilon Máximo por ter aceitado o nosso convite e comecemos, professor, admitindo que nunca foi fácil, menos ainda agora, atuar na área da educação no país, em todos os estados da federação, com raras exceções. Verdade. Aí eu pergunto, independentemente dessa realidade, já que é a primeira vez que estou estar aqui na função de reitor da UNEAL, qual foi o caminho percorrido para o senhor chegar à reitoria da UNEAL? Olá, Gorete. Veja, eu estou na Universidade Estadual de Alagoas desde 2005. Então, em 2005 houve um concurso, a gente fez, prestou, entrou, fomos nomeados, fui lotado no campus de Palmeira dos Índios, e passei 3 anos em Palmeira, fiz um tempo de probatório, fui diretor do campus de Palmeira dos Índios, depois fui fazer meu doutorado, voltei, passei 6 anos na chefia de gabinete com o professor Jairo, depois me candidatei junto com o professor Anderson, que é o meu vice-reitor, e desde outubro do ano passado estamos aí na frente da Universidade Estadual de Alagoas. Pois é, na história da UNEAL nunca foi fácil administrá-la, sempre houve conflitos entre a UNEAL e o governo do estado no repasse de recursos e tudo mais. Finanças e investimentos, Mas, na contramão dessa situação difícil, a UNEAL nunca parou de crescer. Como é que se explica isso, a expansão da UNEAL? Veja, uma das coisas que nós temos muito na UNEAL, isso parece que está no nosso sangue, na nossa estrutura, tá no DNA do DNA da universidade, que é uma universidade de muita luta. Primeiro, a Universidade Estadual de Alagoas, ela nasce, tem ali seu pé no sertão, ali no Agreste. Então, é uma universidade que está no interior do estado de Alagoas, que ela tem, talvez, essa coisa da luta, da resistência do nosso sertanejo, do homem do interior. E ela vem, nesses 50 anos que completa o ano que vem, pautando determinados aspectos que são importantes para que a gente aponte. Primeiro, por ser uma universidade que está no interior do estado de Alagoas, ela se tornou sempre difícil esse diálogo muito mais presente com os órgãos de governo do estado pela sua própria localização geográfica. Então, o fato de estarmos mais distantes, a reitoria ficar em Arapiraca, logística propriamente toda essa logística ela acaba sendo muito mais, para nós que estamos lá, difícil. Então, a gente acaba sempre tendo que superar as barreiras, inclusive dessa distância, por muitas vezes a universidade não ser nem conhecida pelos alagoanos, muitos que moram em Maceió não sabem que tem uma Universidade Estadual de Alagoas, e nós fomos ao longo dos anos mostrando a importância da Universidade Estadual de Alagoas, que ela existe, que ela presta um grande papel relevante à sociedade alagoana. Para você ter uma ideia, Gorete, mas eu não tenho medo de dizer um percentual aí bastante elevado dos professores da rede municipal e estadual que trabalham no interior do estado são formados pela Universidade Estadual de Alagoas. Foram formados, sobretudo na área da educação, não é? Especialmente na área da educação. Nós tivemos 2 programas e agora estamos novamente começando, que é o PROESP, que foi o PGP, o Programa de Formação de Professores, e o Programa de Formação de Servidores Públicos, Professores e Formação de Servidores. Esses 2 programas já formaram aí quase, somando tudo, mais de 10 mil trabalhadores da área de educação no estado, fora os cursos regulares. Então, nós temos um papel importante no interior do estado, na área de educação, de formar professores, e essa nossa tradição voltada para a educação, elas também nos fazem ter um compromisso maior. Acho que todos os professores que chegam na universidade, eles assumem muito claramente essa bandeira de uma universidade do interior. Há dificuldades financeiras, como você aponta, elas são gigantescas, então a gente já sofre muito tempo nesse contingenciamento, apesar de vivermos hoje uma condição melhor. Acho que o governo Renan tem nos apoiado realmente naquilo que a gente deseja. Claro que ainda tem
muitas coisas pendentes na universidade. Mas a relação com o governo pode-se dizer que é mantida pelo diálogo permanente? Sim, sim. Nós tivemos situações piores. Hoje a gente consegue dialogar, a gente consegue construir os projetos. Temos ainda algumas carências docentes que precisamos de concurso, tanto para professor como para técnicos. Mas a situação hoje institucional ela é mais fácil de se manter em virtude de uma aproximação maior com o atual governo do Estado e da sensibilidade para a educação, diferentemente do que a gente tem vivido hoje no cenário federal, em que os recursos e as demandas que são apontadas pelas universidades não têm sido atendidas. Pelo contrário, né? Sim. Sim. Não só não têm sido atendidas, como também há cortes, né, nos programas já existentes, né? Nós já sofremos e estamos sofrendo com essa diminuição de recursos. Nós aderimos ao SISU, né, o ingresso da UNEAL pelo Enem, há uns 3 anos. Quando nós aderimos ao SISU, viria para a UNEAL coisa de 1,5 milhão por ano para assistência estudantil. Se você imaginar o que é 1,5 milhão só para gastar com nossos estudantes, com restaurantes universitários, com ônibus, com computadores, montar bibliotecas. A infraestrutura necessária para a aprendizagem. Sim. Então, esse recurso que vinha do MEC, nós não passamos a receber desde 2016. 16, 17, 18 e agora, novamente, esse ano nós não temos previsão. Nós temos mestrado na UNEAL, que já está sem bolsa da CAPES. Nós temos um programa maravilhoso, na verdade 2 programas, um é o PIBID e o outro é a Residência Pedagógica. Esses 2 programas possuem quase 900 bolsistas, que são... Regiões longínquas? Não, são 6 campi da UNEAL. A UNEAL ela está em 6 cidades importantes do estado de Alagoas e nós temos 2 programas que são voltados para a formação de professores, que é o PIBID, que é de iniciação à docência, e o outro que é voltado para o estágio do docente. Esses 2 programas, hoje, eles estão comprometidos. Eles acabam agora em janeiro e nós não temos a previsão que esses programas continuem. São 2 programas, imaginar só o impacto de serem quase 900 bolsistas que a partir do ano que vem não ter mais suas bolsas. Então, como você imaginar que é um programa que tem descontinuidade e é um programa que forma professores. Então, se a gente pensa na melhoria da educação, você passa pela formação do professor, por um professor capacitado, bem formado, com condições. Esses meninos recebem uma bolsa de R$400 por mês, que dá a eles a condição de estar todo dia na universidade, fazendo pesquisa, fazendo as suas atividades de docência e se qualificando para serem bons professores. E esse programa também já está comprometido por essa falta de um investimento federal para que esses programas permaneçam e que a gente possa superar, por exemplo, os nossos péssimos indicadores na área de educação, de analfabetismo e de termos professores cada vez mais competentes, qualificados, atuando na educação básica. Sem o reconhecimento necessário, né? Porque quando se corta investimentos, isso está, e é institucional, isso representa uma negação ao conhecimento, não é, professor? Sim, e quando a gente vê as justificativas, saiu agora recentemente, acho que você viu, os dados do ENAD. Então, as universidades públicas, diferentemente do que se aponta pelo Ministério da Educação, são nossos centros de excelência. Os melhores cursos de graduação, de pós-graduação, estão nas universidades públicas. Não tem nas nossas universidades balbúrdia ou aquilo que se apregoa, né, de uma ideologização do ensino. Ao contrário, o que a gente tem feito é um trabalho muito sério nas universidades públicas brasileiras. E essa situação dessas universidades hoje está ameaçada, porque sem recurso você não consegue manter a infraestrutura necessária para garantir nem os projetos que são fundamentais para que as universidades se sustentem. Pois é um desafio sobre outro desafio, pode-se dizer assim, o dia a dia da gestão de uma universidade pública no Brasil? Com certeza, ser gestor de uma universidade pública hoje no Brasil não é fácil. Primeiro, são situações internas que a gente tem que, no cotidiano, resolver, que faz parte da gestão, né? Você lidar com a relação docente, aluno, nossos servidores, a questão pedagógica, da pesquisa, da extensão, só isso já nos toma muito tempo. E além desse tempo que nos toma a gestão, hoje em dia a gente também fica perdendo tempo correndo atrás de recursos, então atrás de
de deputados, de parcerias, para que a universidade possa avançar, porque hoje a gente está de mão atadas. Então, o fazer gestão pública está cada vez mais difícil no Brasil. Professor, quando há algum acirramento, a gente ouve aqui e acolá afirmações do tipo assim, no plano estadual, né, contestando a necessidade de 2 instituições de ensino estadual. Como a UNEAL reage a esse tipo de colocação? Veja, é engraçado essas falas. Não é recorrente, não é isso? Sim. Veja, quando eu entrei na UNEAL em 2005, já havia essa ideia de fusão da UNEAL com o CISAL. Engraçado que isso afeta diretamente, inclusive, as nossas instituições e as nossas relações. Recentemente, quando assumi, procurei o reitor da UNCISAL, o professor Henrique, e tivemos alguns encontros, e eu dizia ao Henrique, não faz sentido nós sermos 2 universidades estaduais e nós não temos um acordo de cooperação, de ajuda, porque as 2 universidades cresceram, se distanciando uma da outra, com medo dessa fusão. Para mim, isso é algo que não faz sentido. Se a gente olha para outros estados, você vai para a Bahia, para o Ceará, para Paraná. Paraná tem mais de 7 universidades. O Ceará tem estaduais, tem 3 estaduais. Então, você vai para a Bahia, são outras tantas estaduais. Não é a quantidade de universidades, ao contrário, eu acho que quanto mais universidades, melhor para o povo, né? Então, você ter acesso a várias universidades. A universalidade do acesso fica, assim, digamos assim, mais fácil de se conseguir com uma quantidade maior de opções. Sim, né? Com certeza. Mas, além disso, veja, se houvesse uma fusão das 2 universidades, o que se economizaria com isso seria 2, 3, sei lá, alguns poucos cargos de gestão, de reitor, vice-reitor, alguns pró-reitores e nada mais. Então, é uma economia de palitos, que não faz sentido você unir 2 universidades que têm cada uma 50 anos, praticamente, que têm tradições diferentes, numa perspectiva de dizer que vai economizar, que não vai. Assim, você vai acabar criando muito mais problemas institucionais, porque uma universidade ela tem um foco para a área da saúde, está na capital, a outra tem um foco muito mais para a área da educação e ela tem a sua presença muito mais marcante no interior do estado de Alagoas. Onde há uma necessidade premente, não é? Exato. Então, eu acho que são coisas que não se misturam. E aí vem aquele outro lado que você abordou, que é da quantidade de vagas. Só para você ter uma ideia, para a UNEAL, nós abrimos, em média, 1.200 vagas por ano. Nós temos, concorrendo à UNEAL, em torno de 25 mil alunos por ano. Então, é uma quantidade de gente que fica fora. Se a gente olhar, tem a média de 24 mil alunos que não entram na Universidade Estadual de Alagoas e que poderiam estar cursando o ensino superior. Eu acho que a luta pela universalização da educação básica ela é fundamental. A gente já avançou muito na educação infantil, na educação do ensino fundamental e médio, mas eu acho que o grande desafio para esse próximo milênio é a universalização do ensino superior. Um Estado, um país, ele não vai se desenvolver se não investir pesadamente em educação superior, em ciência, em tecnologia, e isso é um papel que as universidades públicas já demonstraram nesse país, que são elas que estão à frente e que são elas que têm feito realmente a grande diferença no país. Pois é, à frente dessas conquistas, dessas pesquisas que colocam o país na ponta, né? De outros grandes países que não estão na condição nossa de desenvolvimento e que presta essa colaboração só vista praticamente em países desenvolvidos, né? Sim, porque tem que se atentar para uma coisa. Hoje a gente vê falar muito em privatizações, que o ensino tem que ser privado, da iniciativa privada chegar no ensino. A formação social e econômica do Brasil revela, primeiro, que tardiamente as universidades surgem no Brasil, enquanto alguns países, inclusive da América Latina, já a partir de 1500, né, você já tinha aí algumas universidades sendo criadas. No Brasil só se criou a universidade já praticamente em 1930, nos anos de 30. Então, a Universidade do Brasil e a USP, e aí, depois disso, vão se criando outras universidades. Então, a gente está muito atrás desse processo e nós temos a universidade pública como sendo algo que é patrimônio hoje do povo brasileiro, especialmente daquelas pessoas que não podem pagar o ensino superior e que têm encontrado na universidade pública uma forma de mudar a sua vida. Eu digo como exemplo, eu sou filho
de uma mãe que é professora de educação básica, meu pai é agricultor, né, analfabeto, e toda a minha trajetória, a chegar inclusive a ser reitor de uma universidade, foi graças ao ensino público. Estudei em escola pública, fiz minha graduação numa universidade pública, meu mestrado e doutorado numa universidade pública. Então, foi a universidade pública que conseguiu transformar a minha vida, como também a de muitos outros brasileiros. E é a universidade pública que tem um status, né? Tanto faz ser federal ou estadual, que mantém esse estado de pesquisa e de formação acadêmica mais voltada para a pesquisa. Professor Odilon, nós vamos chamar agora, fazer um pequeno intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida, mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o reitor da UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de Moraes. E com ele estamos falando sobre a realidade da educação superior no Brasil e particularmente em Alagoas, como também os projetos que estão sendo desenvolvidos pela UNEAL aqui no estado. Professor, dentre os desafios que se colocam diante da gestão de uma universidade pública, qual o senhor classificaria como maior aqui no estado de Alagoas? Um dos maiores desafios nossos na universidade hoje passa pelo quadro de professores. Então, não é de hoje que a nossa situação de quadro de professores ela é estrangulante. Você tem uma ideia, nós passamos... O meu concurso ele ocorreu em 2003, mas os professores foram nomeados em 2004 e 2005. Desse concurso de 2003, nós fomos ter outro concurso agora em 2014 e 2015. Foram 11 anos sem ter concurso na Universidade Estadual de Alagoas. Nesses 11 anos que nós não tivemos concurso, coincidiu com os 11 anos do governo Lula e Dilma, em que a Universidade Federal ela se expandiu. No Brasil inteiro, as federais se expandiram, foram para o interior. O caso da UFAL, que só tinha Maceió, foi para Delmiro. E nessa expansão das universidades federais, nossos professores que estavam na UNEAL fizeram concurso e muitos saíram. Então, 11 anos sem ter concurso, e, ao mesmo tempo, 11 anos em que havia muito concurso nas universidades federais. Isso gerou um quadro muito grande de carência de professores, que esse quadro foi diminuído a partir desses dois concursos, 2014 e 2015, mas, mesmo assim, insuficiente para a capacidade da universidade, ainda para algumas necessidades nossas. Para você ter ideia, tem cursos na UNEAL que estão funcionando praticamente com 3 docentes. Então, esse é um fato que é preocupante. A gente tem demandas que passam por concurso. Porque o ensino fica precário nesse sentido, exato, né? Além da demanda dos docentes, nós temos também hoje uma demanda de técnicos. Nós também tivemos, o último concurso para técnico foi em 2008. Então, de 2008 para cá, também já faz 11 anos. Então, 11 anos sem docente e 11 anos sem ter concurso para técnico. Além de um salário do técnico nível médio que estava muito precário, que agora, inclusive, o processo chegou aqui na Assembleia Legislativa e que está aí um projeto de lei tramitando para tentar readequar o salário dos nossos técnicos nível médio. Mas essa condição fez com que esvaziasse a instituição naquilo que é essencial, que são as pessoas que mantêm a instituição funcionando, seja os docentes em sala de aula, seja os técnicos administrativos no dia a dia. Nós temos algumas pró-reitorias que têm 3 servidores, 2 servidores. Isso causa para a gente uma dificuldade maior, um esforço muito maior para que a gente consiga avançar, mas mesmo assim temos avançado. A gente
muito guerreiro nesse fazer, porque as pessoas são muito compromissadas, a gente sabe das dificuldades e com isso a gente não tem moleza, a gente veste a camisa. A unidade dos funcionários, dos servidores da UNEAL? Eu acredito que sim, que a situação que a universidade às vezes se coloca, né, numa situação difícil, faz com que a gente se una muito mais. Então, tem pautas que nós abraçamos enquanto instituição. Há um público que a gente também abraça. A Universidade Estadual de Alagoas, ela sempre abraçou e inseriu dentro das suas atividades aqueles povos antes marginalizados, índios, negros, servidores públicos, que muitas vezes não têm espaço. A universidade, ela sempre se propôs a ser uma universidade diferente e a abraçarmos essas causas que tanto enobrecem a nossa instituição. Professor, como fica o plano de cargos e carreira, melhor dizendo, da UNEAL em meio a essa realidade? Veja, tem sido atingida o plano ou ele corre à margem desses problemas? Veja, o plano de cargos e carreiras da UNEAL é interessante, é uma luta após a outra. Nós não tínhamos plano de cargos e carreira na Universidade Estadual de Alagoas até 2004. Em 2004 é aprovado o nosso primeiro plano de cargos e carreiras. Só porque esse plano, ele foi aprovado, foi discutido com a categoria, mas quando ele é aprovado de forma diferenciada. E de lá para cá a gente vem tendo lutas, por exemplo, uma luta para ampliação de carga horária, depois uma luta para dedicação exclusiva, uma luta para progressão horizontal. Você tem uma ideia, o professor da Universidade Estadual de Alagoas, ele entrava na universidade e ele não tinha progressão pelo tempo de serviço. Ele poderia passar 20 anos, 30 anos na universidade e ele recebia o mesmo salário de quem estava acabando de entrar. Não é justo, né? Não é justo. Isso a gente conseguiu corrigir agora em 2016, mesmo assim ainda com algumas falhas no processo que contemplou alguns professores e outros não. Para você ter uma ideia, eu entrei em 2005 e teve uns colegas que entraram em 2004. Os colegas de 2004 estão progredindo de 2 em 2 anos e eu estou progredindo de 5 em 5 anos. Então, cabe judicialização? Cabe sim, porque a situação não era para ter acontecido dessa forma. Acho que foi muito mais um descuido na relação de construir a própria minuta da lei e que isso prejudicou um conjunto muito grande de docentes da universidade. Mas nós conseguimos algo muito importante para a UNEAL, que foi a dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é aquela condição que o professor da universidade tem de só trabalhar na universidade. Para isso, claro, ele recebe um abono a mais no salário, ele não tem mais nenhum outro vínculo empregatício, ele não pode receber renda de mais nenhuma outra natureza e ele é exclusivo da universidade. Então, essa exclusividade faz com que o professor ele se dedique mais à instituição, ele tenha todo o seu tempo para a instituição e com isso ele faz pesquisa, extensão, assume mais disciplinas. Então, esse professor ele tem condições de colaborar e fazer com que a instituição cresça muito mais. Então, sobretudo na área da pesquisa, né? Sim, porque essa ampliação da dedicação exclusiva faz com que esse professor ele vista muito mais a camisa. Além da sua sala de aula, ele é obrigado a estar mais presente na universidade, fazendo pesquisa, extensão, fazendo projetos. E eu tenho certeza que, ao longo desses próximos anos, nós vamos começar a ver os resultados dessa conquista que foi a dedicação exclusiva, de termos uma universidade cada vez mais forte, uma universidade que se expande no sentido de projetos, de ações, que é aquilo que nos importa. Porque a sala de aula, ela é o centro de tudo, mas se a universidade ela não sai dos seus muros, se ela não chega à sociedade, fica o que a gente vê hoje. Muitas vezes as pessoas não entendem o papel das universidades porque as universidades estão distantes. Pois é, mas as universidades, na verdade, estão distantes, as construídas no passado, por uma questão logística e ideológica, né? Mas hoje as universidades estão aí, tanto as públicas quanto as privadas, e em relação às públicas, o que falta, na verdade, é o poder público beber nessa fonte, né? A universidade até pode levar sugestões, mas o interessante seria que o poder público observasse na universidade a capacidade que ela tem para resolver problemas a custo zero na sua gestão, né? E eu, por onde passo hoje, inclusive nas secretarias de Estado, junto ao governo do Estado, aqui na Assembleia Legislativa, eu sempre aponto isso. A universidade
e no nosso caso, a Universidade Estadual de Alagoas, ela é um órgão do Estado de Alagoas, é um órgão público, ela está a serviço do povo. E nós podemos prestar determinados serviços e parcerias junto às secretarias de Estado, junto ao governo, e muitas vezes a universidade ela não é vista com esse olhar, de dizer o seguinte, olha, eu tenho um problema hoje grave no estado de Alagoas, que é o problema do analfabetismo. Como que a Universidade Estadual de Alagoas, por exemplo, pode colaborar? Nós temos cursos de pedagogia, nós temos várias licenciaturas, alunos nossos que poderiam estar permanentemente trabalhando nas comunidades, fazendo cursos para que acabássemos ou erradicássemos com o analfabetismo em Alagoas. Várias outras secretarias de meio ambiente, secretarias de agricultura, todas as secretarias podem e devem buscar na universidade essa parceria para projetos. Professor, essa questão do analfabetismo em Alagoas é recorrente e crônica. E já se firmou até pactos no passado recente com as instituições para mover a sociedade e o governo, e os governos municipais também, nessa tarefa de tirar o Estado dessa linha, né? E o que ocorre é que as coisas começam, mas elas não têm continuidade. O senhor vê perspectiva de mudar essa forma de encarar uma questão que é fundamental para o desenvolvimento de um Estado, de um país? Olha, ou a gente abraça essa situação, certo? Ou a coisa não melhora, porque a educação, ela não é só uma questão de formar cidadãos. Ela forma cidadãos, ela capacita as pessoas, ela dá instrução, mas a educação também tem um outro lado, que é a mudança na conjuntura econômica, porque ela afeta diretamente a realidade do lugar. Se você olha hoje, por exemplo, a cidade como Arapiraca, que se torna um centro de desenvolvimento do estado de Alagoas. Se você olha lá, Arapiraca, o grande motor disso tudo foi a presença de várias universidades. Então, ou a gente ataca, né, fortemente tanto o analfabetismo, como também outras demandas na sociedade, por educação, por conhecimento, ou a gente não vai conseguir avançar no sentido de transformar esse Estado, fazer com que esse Estado ele possa ter outras possibilidades de empregabilidade, de desenvolvimento econômico. Eu aponto muitas outras perspectivas. Por exemplo, hoje nós temos na UNEAL, está sobre a nossa responsabilidade, um polo agroalimentar no município de Arapiraca. É um polo que está voltado para o desenvolvimento na área da agricultura, desenvolvimento de tecnologias nessa área. Eu poderia ter na UNEAL hoje um curso de engenharia de alimentos ou alguns cursos que pudessem estar vinculados a um polo que gastou, inclusive, um investimento muito alto, né, para que ficasse pronto, mas que muitas vezes ele não é aproveitado na sua essencialidade, que pode transformar, por exemplo, a realidade do pequeno agricultor, a realidade daquele industrial, a realidade local da agricultura familiar, que inclusive é para isso que se propõe esse projeto. Então, são ações que têm que ser desenvolvidas e a educação ela é central. Porque quando as indústrias ou quando alguns empreendimentos eles querem se deslocar para os estados, por vindo da região sudeste para cá, um dos elementos que eles olham é o grau de escolaridade, de formação. Senão a gente vai ter indústria e não vai ter pessoal do estado para ocupar essas vagas, né? Pessoas qualificadas. Que é o que ocorre. Sim, e aí você tem um efeito contrário, que é vir muita gente de fora, especialmente para os cargos de gestão macro, aqueles maiores, com salários maiores, que vem gente de outros estados, muitas vezes pela ausência no estado de uma mão de obra qualificada. Então, acho que um grande projeto de transformação, né, de educação, existe vazios no estado, e eu até aponto isso também em algumas falas minhas. Se a gente olha para o mapa de Alagoas, você olha, por exemplo, a região norte do estado de Alagoas, você não vê nenhuma universidade naquela região. Você vai ali para Matriz, Camaragibe, Porto Calvo, você não vê a presença da UNEAL, da UNFAL, da UNCISAL, e você ainda tem o IFAL lá em Maragogi, e mesmo assim o IFAL de Maragogi ele não atende toda aquela região, porque só tem alguns cursos e cursos praticamente de nível médio. Para o turismo também. E para a área técnica. Então, aonde é que se forma, por exemplo, toda aquela população da região norte do estado de Alagoas? Eles não têm acesso ao ensino superior. Quando tem, vindo a Maceió, e aí você tem todo aquele transporte de ida e vinda diária, as pessoas gastam muito mais
com o transporte, tempo. É uma região que merece uma atenção especial. Com certeza. A gente tem esses vazios educacionais no Estado. São vários vazios que a gente identifica e que poderiam ser preenchidos, seja com um polo da UNEAL, ou seja pela educação à distância. Perfeito. Nós vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MVBio, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o reitor da UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de Moraes. Professor, o senhor no final do bloco anterior do programa, o senhor colocou aqui uma questão muito delicada do ponto de vista do entendimento para o desenvolvimento do turismo de uma forma, digamos assim, mais harmoniosa no Estado. A condição desses vazios existentes, onde poderiam ter alguma universidade estadual ou federal lá. Como podemos resolver, digamos assim, uma situação como essa? Isso é uma decisão política para se resolver? Veja, eu acredito que sim. A gente quer colocar o Estado de Alagoas num outro patamar em que a gente não fique dependente de uma atividade da monocultura da cana-de-açúcar. Eu vejo que o Estado de Alagoas tem diversificado. Ontem mesmo eu estive em Jequiá da Praia, vindo de Jequiá, eu passo naquela região ali de Coruripe, já vejo a plantação de sorgo, você já tem outras atividades que se desenvolvem. O próprio turismo é uma máquina gigantesca, né, que movimenta muitos recursos em escala mundial. E o litoral norte, como eu falei, desses vazios que há no estado, seja para a região sul do estado, seja para o norte, nosso litoral está descoberto, né, dessas formações em que nós poderíamos estar atuando em cursos de línguas. Por exemplo, há muito tempo. A UNEAL tem cursos de inglês, de francês, de espanhol, além da língua portuguesa, só não tratar na área de línguas. Mas a gente poderia ter curso na área de hotelaria, na área de prestação de serviço de administração. Então, e até talvez com focos, né? Com focos na área de hotelaria, com focos nessa área do turismo, o próprio curso de turismo. Isso é um entendimento integrado de educação e mercado de trabalho, não é? Tem que haver. A universidade ela não pode ser criada no sentido de cursos novos serem criados, se esses cursos não tiverem uma significância social e para o desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que é possível, né, que nós temos uma grande movimentação política no Estado de Alagoas para que possamos resolver algumas situações que ficam ausentes mesmo. Quando eu olho, eu sou geógrafo, né, eu gosto muito de mapas e fazer esses levantamentos. Quando eu olho, por exemplo, os alunos que vêm para a UNEAL, então, eu tenho um campus em Palmeira dos Índios. Eu sei, em Palmeira dos Índios, de onde que vêm os nossos alunos. Então, vem alunos de Pernambuco, de Bom Conselho, vem aluno de Cacimbinhas. E tem alguns lugares nossos que a gente vê que é vazio, tanto para a Universidade Estadual de Alagoas, como eu sei que é vazio porque não tem a UFAL, como eu sei que é vazio porque não tem o IFAL. E isso gera, né, algumas situações muito tristes para o Estado de Alagoas e difíceis. Quando a gente quer transformar o Estado, eu acho que o turismo é um vetor. É um vetor de transformação. E a universidade poderia estar ali colaborando com essa formação de uma mão de obra qualificada para melhorar tanto a prestação de serviço, mas também melhorar a vida das pessoas, porque vão estar trabalhando, vão estar atuando numa área que colabora
para a arrecadação do Estado, para a movimentação de vários outros trades, porque o trade do turismo é muito grande. Certamente. É uma questão a ser pensada, não é? Mas conjuntamente, digamos assim. Professor, falemos sobre hoje a condição da UNEAL de propor, mesmo diante das dificuldades, né, graduação, melhor dizendo, e pós-graduação, não é? Sim. Veja, a gente, como eu havia dito há pouco tempo, o nosso foco sempre foi olhar para uma classe nesse estado que sempre foi um pouco esquecida. Nós estamos agora com um curso de licenciatura indígena, certo? Nós estamos formando agora 280 professores indígenas no estado de Alagoas. Esse é um recurso que nós conseguimos do FECOEP e que nós vamos estar formando professores indígenas. Para você ter uma ideia, o primeiro curso de formação de professores indígenas foi feito pela UNEAL. Nós formamos 80 professores indígenas, muito insuficiente para as nossas aldeias e nossos povos indígenas. Sabendo dessa insuficiência, nós submetemos um projeto ao FECOEP e agora estamos com mais um grande projeto para formar 280 professores indígenas. Se você imaginar o que é isso, isso vai transformar as escolas indígenas, qualificando os indígenas, porque as escolas indígenas, os professores têm que ser índios. Eles têm que ser da cultura, da comunidade. E é tanto que o estado de Alagoas até fere a lei, porque você tinha que ter concurso para professores indígenas e esse professor tem que ser indígena. E você não tem professores indígenas. Então, a gente vai estar resolvendo um grande problema para o estado de Alagoas, formando esses professores indígenas. E temos esse outro programa que você falou aí, de graduação e pós-graduação, que é o PROESP, que é um programa voltado para servidores públicos. Então, a UNEAL, ela sempre teve a vontade, o desejo de estar colaborando com a formação dos nossos servidores públicos. Quando, em 96, foi criado a LDB, a Lei da Diretriz Básica da Educação, ela proibia, dava um prazo lá para que o professor da educação básica, ele tivesse só o quarto normal, o terceiro normal, aqueles cursos. Ele tem que ter hoje nível superior. Quem atendeu, quem formou esses professores, fomos nós, pela UNEAL. E na parceria com outras instituições, com outros poderes, né, além do Executivo, o que dizer dessa parceria com a Assembleia Legislativa? O senhor me falava anteriormente, que está assessorando nessa questão do projeto do diploma legal, para evitar também que instituições fantasmas venham também a se instalar novamente aqui no estado de Alagoas. É verdade. Veja, nós, quando assumimos, tivemos alguns contatos aqui na Assembleia Legislativa. O primeiro nessa situação foi com o deputado Marcelo Beltrão, que nos procurou, convidou para uma audiência pública, quando nós nos deparamos com uma situação muito triste no estado de Alagoas, de muitas pessoas, por não terem acesso ao ensino superior, procuram qualquer faculdade, procuram qualquer instituição. Algumas são sérias, mas uma grande maioria são instituições realmente irregulares, e começou a haver no estado de Alagoas muitos cursos irregulares, muitos cursos oferecendo atividades, seu ensino sem a regularidade, e no final o diploma ele é irregular. E nós da UNEAL estávamos também, inclusive, passando por uma situação em que nós estávamos sendo vítimas desses sujeitos, quando a UNEAL ela, fazia, né, o reconhecimento desses diplomas, né, que passavam pela nossa instituição. É tanto que quando eu assumi, eu cancelei todos os contratos, né, que buscavam reconhecer esses diplomas, validar esses diplomas, e fizemos toda uma auditoria e temos cooperado com o deputado Marcelo nesse sentido de não só acabar com essa máfia, que a gente pode dizer isso, porque muita gente ganhando dinheiro de forma irregular, criando falsas expectativas, tirando o sonho de muitas pessoas. A gente tem cooperado, inclusive, para achar soluções, porque eu acho que não é só brecar esse movimento, mas é achar soluções. Temos também aí, junto ao presidente, o Marcelo Vitor, ele nos procurou, né, junto com o Dudu Ronalça, para que pudéssemos criar um projeto junto à Assembleia para a constituição de uma revista, né, de um periódico em que a Assembleia pudesse estar fazendo publicações de conteúdos que fossem relevantes para a sociedade alagoana, de temáticas, e também estarmos fazendo fóruns de discussões de temáticas que fossem de interesse também da Assembleia do Estado.
Então, por exemplo, o turismo, como a gente acabou de falar, então isso é uma pauta atualíssima, né? Fazer toda a gestão e coordenação desses eventos, em que pudéssemos ter esse debate. Eu já passei isso para os nossos docentes. Hoje mesmo falei com o chefe do gabinete, né, daqui da Assembleia, para que a gente pudesse apresentar, encaminhar logo esses convênios, porque acredito, nós, enquanto universidades, temos muito a contribuir com a Assembleia Legislativa. Eu estava observando, além dessa parceria, né, a produção também da universidade, no que diz respeito às condições para os estudantes. O núcleo de apoio ao estudante, né, como tem sido... Veja, uma das aberrações que existia na universidade, é que esse tempo todo, a Universidade Estadual de Alagoas, ela não tinha uma pró-reitoria estudantil. Você imaginar, normalmente as universidades sempre têm uma pró-reitoria de graduação, de pesquisa e uma pró-reitoria que trate das demandas dos estudantes. Nós não tínhamos nessa pró-reitoria. Assim que eu assumi, eu encaminhei para o Conselho Superior da Universidade a criação da pró-reitoria e nós criamos a pró-reitoria estudantil. Hoje a UNEAL tem uma pró-reitoria estudantil que cuida das necessidades dos nossos estudantes. E nas demandas que foram apontadas pela gente, os nossos estudantes não tinham um restaurante universitário. Eles não tinham um ponto de apoio, um lugar que eles pudessem fazer uma refeição, acessar uma internet muitas vezes. Para quem mora distante, né? Que não mora na cidade. E nós temos isso, nossos alunos, a grande maioria vem de outros municípios. Então, nós estamos criando em cada cidade, onde a UNEAL tem um polo, são seis núcleos de apoio estudante, em que nesses núcleos o estudante vai ter geladeira, tem todo um suporte técnico. E alguns deles, onde tem condições, nós estamos até unindo o núcleo de apoio ao estudante com a residência, que é um lugar, dormitório para esses estudantes. Temos 2 minutos e meio ainda de programa, professor. O que dizer da terceira idade na universidade e também o núcleo de prática jurídica? Acrescenta muito, não é? Sim, veja, esse projeto da terceira idade é um projeto maravilhoso. Nós temos hoje na UNEAL um grupo de idosos, são quase 150 idosos, que vêm permanentemente para a universidade fazer cursos na área de saúde, na área de comunicação. Você imagina, por exemplo, que é um curso em que as pessoas chegam, por exemplo, para mexer com o smartphone, para ter acesso à saúde, se atualizar. Então, é um projeto maravilhoso que nós temos desenvolvido. E o núcleo de prática jurídica? O núcleo é uma parceria que nós estamos fazendo agora com o Tribunal de Justiça, em que nós temos 2 cursos de Direito na UNEAL, um em Maceió e um em Arapiraca. O de Arapiraca recentemente foi avaliado, de mais de 1.500 cursos no Brasil, somente 161 receberam título de qualidade da OAB. O nosso curso de Arapiraca foi um desses cursos contemplados, aqui só a UFAL e a UNEAL, e em Maceió, que é um curso novo, que não foi avaliado ainda. E nós estamos criando com o Tribunal de Justiça uma vara da família e núcleos de conciliação em que a gente está aproximando as 2 instituições. Perfeito. E para encerrar os 50 anos da entidade da UNEAL, como está sendo trabalhado? Nós estamos agora, a partir do mês de outubro, iniciando todo um trabalho para as comemorações dos 50 anos da Universidade Estadual de Alagoas. O ano que vem será um ano de muita festa, de muita alegria. Nós temos a certeza que esses 50 anos de trajetória foram 50 anos decisivos para o filho do trabalhador do interior do estado de Alagoas, para aquele agricultor que às vezes não tem a condição de mandar o seu filho para Maceió para estudar, mas ele tem ali o suporte da UNEAL. A UNEAL está próxima, a UNEAL ela chega junto ao pequeno agricultor, aos movimentos negros, aos povos indígenas, e às comunidades de LGBTs. Todos esses grupos nos procuram enquanto instituição. Eu sei que vai ser uma grande festa popular, porque a Universidade Estadual de Alagoas é uma universidade popular. Então, pode-se dizer que a UNEAL cumpre o que está escrito, determinado, né, na legislação, de criar as condições objetivas para a universalidade do acesso? Com certeza. Se dependesse de nós, a gente teríamos muito mais cursos, teríamos muito mais campos, a gente estaria muito mais fortalecido. Mas é uma luta que, aos poucos, nós temos demonstrado como universidade o nosso papel. A universidade, ela se consolidou, hoje ela é respeitada nesse estado e cada vez mais a gente vai, junto com as parcerias, Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, secretarias municipais, prefeituras, que o PROESP hoje é uma realidade e é uma realidade que a gente faz convênios com as prefeituras. Então, a UNEAL, ela, com essas parcerias, tem cada vez mais crescido.
capilaridade, né? Capilaridade, com certeza. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, o reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, professor Máximo de Moraes, Odilon Máximo, e desejando, claro, boa sorte na sua atuação nesses 4 anos que vai ter de mandato, não é? Eu agradeço muito e é uma trajetória que a gente sabe que é difícil, mas é muito gratificante. Toda vez que chega um final de semana, eu sei que naquela semana a gente deu o máximo possível pela instituição e que são muitos os parceiros, são muitas as pessoas colaboradoras. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo a nossa instituição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.